acontece se nos inclinarmos para a carne? No vídeo de hoje vamos continuar lá em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 6, que a gente parou no versículo 5, em que a gente estava falando um pouco sobre as inclinações. Desde que a pessoa nasce, há já uma inclinação. Ou ela se inclina para a direita ou ela se inclina para a esquerda. E aqui ele fala um pouco sobre o tipo de inclinação, o que é que isso acontece. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos daqui, que eu vou estar postando todas as semanas, tá bem? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Se nos inclinarmos para a carne, isso vai gerar o quê? Morte, porque o salário do pecado é a morte. E a carne, ela está sempre ansiando por satisfazer os seus desejos carnais. É por isso que quando a gente recebe o Senhor Jesus, quando a gente recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que ele nos guia a fazer é a gente se batizar nas águas, meus irmãos. O batismo nas águas, assim como o Senhor Jesus, ele mesmo fez, ele sendo o próprio Filho de Deus, ele fez. Por quê? Porque ele veio em carne e ele é o nosso mestre. Ele tinha que nos dar o exemplo de tudo aquilo que a gente teria que fazer nessa terra quando o recebêssemos na nossa vida. Então, ele nos dá a direção. A vida dele é o nosso exemplo, tem que ser o nosso exemplo de vida. João Batista o batizou o Senhor Jesus nas águas. O Espírito Santo desceu sobre ele na mesma hora e em seguida já foi para o batismo de fogo, que são as lutas, as guerras, as provações para que seja aprovado. O próprio Espírito Santo guiou o Senhor Jesus até esse batismo de fogo. Mas voltando à questão do batismo nas águas, o Espírito Santo, ele nos guia a nos batizar nas águas. Porque se de fato queremos uma vida diante do Deus Todo-Poderoso, seguindo o caminho até a eternidade, nos inclinando para o Espírito e não mais para a carne, essa carne, ela tem que morrer. O batismo nas águas é o sepultamento da velha criatura. Sepultar, fazer aquela carne, aquele corpo ser sepultado. Seria maravilhoso se isso tudo acontecesse e Deus já nos arrebatasse desse mundo. Mas a questão é que a gente continua aqui ainda. Muitos continuam aqui porque Deus tem planos. Outras almas precisam ser ganhas e Ele conta conosco para essa missão. A gente ainda tá nessa carne, a gente ainda sente, a gente ainda tem vontade disso, tem vontade daquilo, mas a gente tem que ter uma vida, meu irmão, de santidade. É tanta coisa, sabe, que é importante a gente falar. A questão do casamento também com Deus. Quando a gente recebe o Senhor Jesus, a gente se casa com Ele. Nos casamos com Deus. E quando isso acontece, a gente tem que ver, a gente tem que olhar para um casamento. Ele é feito de pilares. O pilar da renúncia, o pilar da separação, o pilar da santidade. Esses pilares formam o sacrifício. A gente se sacrifica pelo outro. Muitas vezes é difícil, é muito difícil, porque a gente tem que negar nós mesmos, mais propriamente o tempo todo. Exige de nós essa renúncia, essa separação daquilo que é impuro, daquilo que não condiz com a santidade do casamento, né? O casamento é feito de santidade. Santidade ao Senhor. Tudo isso forma o sacrifício e é o que a gente tem que ter com Deus. É luta, é guerra pra gente permanecer assim. Mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, esse bom ânimo, ele tem que estar sempre sendo renovado dentro da gente. E quem renova isso é o Espírito Santo. Sinceramente, meu irmão, se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui. Eu já teria morrido há muito tempo. Morrido, o que eu digo, é a morte espiritual, o que resulta na morte
física também, porque aqui está dizendo que a inclinação da carne é morte. Você pode ver que muitos que se inclinaram, um exemplo, para a traição de uma família, acabaram se envolvendo com outras pessoas. Outra pessoa destruiu a família daquele que se envolveu, deixou a família, deixou tudo. Viveu, pode dizer que viveu algum tempo ainda, mas no fim, se não houve mudança de vida no meio daquilo tudo, o resultado é morte. A gente vê muito isso em situações, né, de muitos que se entregam aos prazeres desse mundo e acabam resultando em morte para si, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom da vida somente Cristo pode dar. Somente viver pela retidão, somente viver pela palavra, somente viver pelo sacrifício é que resulta em vida. A gente sabe que aquilo que vem fácil, vai fácil. Aquilo que aparentemente é bom demais e fácil demais de se conquistar, não presta muito. A gente pode ver que tudo na vida é sacrifício e na palavra de Deus não é nem um pouco diferente. Sacrifício todo dia. Então, o casamento é assim, tanto o casamento entre pessoas e principalmente, acima de tudo, o casamento com Deus. O casamento é a instituição mais sagrada que existe. É no casamento com Deus, quando a gente se inclina para o Espírito e busca permanecer no Espírito, Ele nos ajuda. Porque Ele é o nosso marido. Ele estará conosco para nos ajudar em tudo. Não estamos sozinhos. Ele está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Abraão é o nosso refúgio e fortaleza. Que você receba essa palavra na sua vida. Reconheça o Senhor Jesus na sua vida o quanto antes, se você ainda não fez. E se você já o fez, mas tem se sentido fraco, tem se sentido apagada, se você tem sentido que está longe de Deus, que precisa voltar para os braços do Pai, faça isso agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Receba essa oração que eu vou fazer aqui agora para você e tenha paz na sua vida, amém? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. E nesse momento, fale tudo o que você tiver aí dentro. Fale o que você estiver pensando. Fale o que você estiver sentindo, porque com toda certeza Ele vai ouvir, sendo uma oração sincera. De lá do fundo da sua alma, Ele vai ouvir e vai trazer a paz que você tanto precisa. Lembre-se, por mais que você esteja passando por um momento tão difícil que aos seus olhos parece que não tem solução, não acredite nos seus olhos. Creia na palavra que diz que o meu justo viverá por fé e não por vista. Que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu. Então, se buscarmos o Senhor Jesus, Ele entra na guerra por nós. E algum inimigo pode contra Ele? Nem a morte pôde. Ele venceu a morte naquela cruz. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? Onde está? Jesus venceu. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o inferno. Temos garantia de vitória em nome do Senhor Jesus. E é por isso que a gente permanece. É por isso que a gente não é destruído. Nos mantenhamos nessa humildade em reconhecer, dependemos de Cristo. E graças a Deus por isso. Graças ao nome soberano do nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Dependemos dele. Precisamos das pessoas ao nosso redor, mas só dependemos dele. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, entramos na tua presença nesse momento. Eu creio, Senhor, que do outro lado dessa tela há pessoas passando por dificuldades. Seja lá qual for o problema que elas estiverem enfrentando, Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Derrama da tua graça nesse momento, meu Pai. Derrama das tuas misericórdias que se renovam a cada manhã.
Derrama da tua paz, Senhor, porque Jesus é a pura paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus, aleluia. Esse é o maior galardão que o Senhor preparou para nós. Aleluia. Um dia estarmos na casa do Pai, graças a Deus. Um dia podermos desfrutar da glória eterna junto ao Deus Todo-Poderoso. Receba essa dose de fé, meu irmão. Receba essa dose espiritual de vitória na sua vida. As coisas dessa terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus nunca passarão. Ele é a própria palavra. Então receba a palavra de Deus, a palavra da vida dentro de você nesse momento. Aleluia. Receba, meu irmão, a paz que você tanto necessita. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo moldar você de dentro para fora e você verá a glória de Deus. Você vai testemunhar o poder do Espírito Santo dentro de você. Você vai testemunhar para outras pessoas enxergarem Jesus em você. E isso é vida para sua alma. Não as coisas do mundo, mas as coisas de Deus. As coisas do Espírito, que são vida e paz. A palavra de Deus é espírito e vida. Então que você receba essas palavras dentro de você e creia. Momentos passam, situações passam, tribulações passam, problemas passam, seja em qual área da sua vida você esteja passando por tribulações, você vai vencer no nome de Jesus. Receba essa palavra, use a sua fé para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Receba a alegria da salvação, aleluia. Receba a alegria do Espírito Santo da promessa dentro de você, para você vencer todas essas guerras, lutas, batalhas, para você vencer tudo e glorificar o nome de Jesus. Ele não quer dar bênçãos momentâneas para sua e para minha vida, meu irmão. Ele quer dar o Espírito Santo, a própria bênção, a fonte das águas vivas, a fonte que não cessa de jorrar vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Deus consagre e abençoe a sua vida, a sua alma nesse momento. Receba essa vida através desse vídeo. E se você sente a necessidade de que tem outras pessoas, você sabe que tem outras pessoas precisando dessa vida, envie esse vídeo para essas pessoas, para que o poder de Deus possa ser manifestado na vida delas também. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua alma, Deus abençoe a sua mente, o seu coração. Permaneçamos, meu irmão. Isso tudo é para mim também. Carecemos da misericórdia de Deus a cada novo dia. Então, meu desejo para você e para mim é que a gente continue firme até o fim, que a gente continue zelando pela nossa salvação acima de tudo, que as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Até a próxima.